Hoje, grande dia de festa, né? A festa aqui no Brasil, na liturgia do Brasil a gente comemorou ontem, né? A festa dos Santos Pedro e Paulo, mas no calendário da Igreja Universal, o calendário do Vaticano, foi celebrado hoje pelo Papa. O dia é hoje, né? 29 de junho, dia de São Pedro. Pessoal, acho que todos me conhecem, mas quem não me conhece, quem for assistir depois, eu sou o Álvaro Pelúcio e sou advogado aqui em Paraíso, sou um leigo católico e tenho muito interesse pela história da igreja, principalmente pela história do papado, né? Eu estudo bastante sobre isso, gosto muito de ler sobre o papado, sobre essa história incrível, né? Essa história que tem a mão do próprio Deus. E eu não tenho a mínima intenção de querer dar uma aula, longe disso, eu não sou professor, não tenho esse poder para passar algo mais denso para vocês, mas eu queria apenas usar esse momento que a gente está junto aqui para relembrar sobre São Pedro, a história do papado, que é algo tão importante para nossa igreja e para nossa vida, né? Porque a igreja, ela nos guia, ela é o caminho que nos leva a Deus. Então, se a gente entende a nossa igreja, fica tudo mais fácil, a nossa fé fica mais revigorada. Então, eu acho importante a gente sempre estudar. Então, é o que eu falo para vocês, vamos ler sobre a igreja, porque qualquer pessoa de fora vem, faz uma crítica e a gente não tem como responder. E a história da igreja é tão rica, tão maravilhosa, e o próprio Deus deu tantos sinais nessa história. Então, hoje eu vou falar sobre o primado de Pedro. Como todos sabem, São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, que para nós católicos, considerado o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos. E hoje nós celebramos esse grande santo. Tem muita gente que fala que hoje é o dia de São Pedro, mas na verdade é o dia de São Pedro e São Paulo. Inclusive eles são os padroeiros de Roma, tem uma grande festa em Roma, nesse dia, que eles são os padroeiros dessa cidade, pois os dois foram martirizados lá, como eu vou falar mais à frente. Mas aqui na nossa tradição das festas juninas e tal, a gente fala o dia de São Pedro, mas o correto é Santos Pedro e Paulo, o dia de hoje. Então rezemos, invocando a intercessão de São Pedro, mas também de São Paulo, a outra coluna da igreja. Então vamos começar ali com a base do Evangelho mesmo, a base evangélica, do texto da Bíblia, fidedigno. E quando Jesus se dirige ao Mar da Galileia, ele começa a escolher os seus apóstolos, os 12, que vão acompanhá-lo até o fim. E para formar a célula inicial da igreja, né? E então Jesus vai no Mar da Galileia e pessoas muito, muito simples. Jesus não teve nenhum doutor, não teve nenhum rico que estava entre os 12. Ele foi atrás de gente simples. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio inverter todas as coisas, né? A realidade que vive no mundo, e até hoje, né? A realidade mundana dá valor à beleza, ao dinheiro, ao poder, status. E Jesus vem mostrar justamente o contrário. Ele vai escolher os seus 12 entre a camada mais pobre ali da Galileia. Os pescadores que pescavam ali todo dia, sofridamente, para conseguir sobreviver. Então, um dos primeiros é André, que era um pescador. E logo André vai atrás de seu irmão, Simão, e André avisa Simão: meu irmão, eu encontrei o Cristo, o Messias, prometido pelo Deus de Israel. E Simão vai junto com André e eles vão encontrar Jesus. E na hora que Simão chega e encontra Jesus, Jesus olha bem fixamente nos olhos dele e fala: tu és Simão, e se chamará Cefas. Então Jesus já dá digamos, esse spoiler, né? Ele diz que o nome de Simão vai ser alterado, vai ser chamado Cefas. Cefas é pedra em grego. Mas aí Jesus não explica por que isso nesse primeiro momento. Ele sabe que tudo tem um momento certo, porque ele é o verdadeiro Deus, ele é Deus encarnado, então ele sabe que tem momentos de revelar tudo. Então,
Jesus sempre esteve muito íntimo de Pedro, da família de Pedro. É importante a gente saber isso, que tem muita gente, alguns cristãos não católicos, que não aceitam o primado de Pedro, falam que todos os apóstolos eram iguais em hierarquia, que Jesus nunca concedeu primado algum a Pedro. Mas a questão é que a própria Bíblia deixa isso claro. Os próprios textos, evangelhos, os próprios evangelistas deixaram claro, porque Pedro é o apóstolo mais citado, sem sombra de dúvidas, ele é muito, muito citado se for comparar com os outros. Até mesmo João, que era o discípulo amado, como ele é chamado, ele não é tão citado como Pedro. Todas as vezes, nos 4 evangelhos, quando eles vão listar os apóstolos, Pedro sempre está em primeiro lugar. E não tem hierarquia de idade, do primeiro a ter sido chamado, porque Pedro não tem nada que garante que Pedro era o mais velho, não tem nada que garante que, na verdade, ele não foi o primeiro chamado, isso está nos textos. Uma simples exegese, você percebe que ele não foi o primeiro chamado. Inclusive, o seu próprio irmão André foi convocado, digamos assim, chamado por Jesus antes de Pedro. Então, já tem um consenso dos próprios evangelistas, anos depois, que escreveram os relatos de Jesus, que Pedro era o primeiro, era o que tinha a primazia. Não que ele fosse melhor que os outros, não. É que Jesus desejou criar um primado. Porque nós somos homens e mulheres, nós vivemos em sociedade, nós sabemos que a sociedade precisa de uma hierarquia, de um líder visível para organizar as coisas. Porque, como você vê, as pessoas vão querendo criar suas próprias teorias e começam a se dividir. Isso a gente vê na Reforma Protestante. No começo eles dividiram a igreja entre a igreja protestante e a igreja católica. Só que essa igreja protestante ela foi se fragmentando. E em umas estimativas eles dizem que existe mais de 50 mil denominações protestantes. Então a gente vê a importância da hierarquia, principalmente na igreja. Porque a igreja não é uma instituição qualquer, ela é uma instituição divina. Porque nós acreditamos, como católicos, que Jesus Cristo, o Deus feito homem, nascido da Virgem Maria em Belém, ele é o fundador dessa igreja. Então, ele quer uma igreja que leve a salvação para as pessoas, que esse é o único intuito da igreja. Todas as outras coisas que existem na igreja são até boas, podem existir coisas muito boas, que levam à caridade, que a igreja é a maior instituição caritativa do mundo, mas o verdadeiro propósito da igreja, o maior, o que Jesus deseja, é a salvação das almas. Porque o que a gente tem de mais valioso é a nossa alma. Porque tudo que a gente tem aqui passa. Tudo passa. A matéria passa aqui. O que a gente tem de mais importante é a nossa alma. E ninguém pode tirar. Então, depende só da gente a preservação dessa alma. E a igreja é o caminho que nos demonstra como chegar à salvação da alma. Então, a igreja é o depósito do mistério de Deus, que Jesus instituiu. E Ele quer que esse mistério seja revelado a todos e seja ensinado da maneira correta. E que esse mistério salve as almas. Então, por isso, Jesus estabeleceu uma hierarquia. Para começar, ele escolheu 12. Ele não chegou conversando com qualquer pessoa que ele encontrava. Primeiro, ele escolheu um colégio de 12 pessoas, de 12 homens, para seguir os seus ensinamentos, e depois que ele partisse na ascensão, que esses homens partissem pelo mundo pregando. Não qualquer pessoa. Sim, nós temos que ser pregadores, mas tem que partir dessa essência inicial, que vem de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Então, fica bem claro, se a gente for ver, se você fazer uma leitura bem profunda da Bíblia, que você vai ver que Pedro sempre está nas listas. Na transfiguração do Monte Tabor, Pedro estava. Nos grandes momentos da vida de Jesus, Pedro sempre estava. E os evangelistas sempre dizem, Pedro e os outros, quando não vão dizer todos, pelo menos o nome de Pedro sempre é dito. Ou seja, que indica um status, uma primazia. Mas não um status na nossa visão humana, né? Longe disso. Um status de serviço. Porque Jesus é o grande mestre que vem servir. Ele vem servir e salvar.
E o seu vigário, aquele que continua a missão, ele precisa ser um servidor também. Então não é status de honra, de poder, longe disso. Então, mas os evangelistas deixam isso claro. Então, sempre que vocês forem perceber, quando for fazer relato de algum dos apóstolos, de algum momento, vocês vão perceber que Pedro sempre está citado entre os apóstolos. Tipo, nem sempre eles citam os outros, mas Pedro é sempre citado. Então, a gente vê que Jesus tinha esse relacionamento muito forte ali, que muitas vezes, quando Jesus pregou no Mar da Galileia, ele estava na barca de Pedro. Ele escolhia a barca de Pedro. Um sinal, porque o Deus encarnado ele não vai fazer coisas que não têm significado. Tipo, a maior acontecimento da história da humanidade é o próprio Deus encarnado, imagine isso. A gente às vezes esquece, a gente não para pra pensar, mas é um mistério incrível você imaginar o Deus num corpo de homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, convivendo ali com aquelas pessoas tão simples, as pessoas marginalizadas. E tudo que ele faz tem um simbolismo, porque isso fica para a história. A gente está aqui, 2000 anos depois, discutindo em qual barca ele quis, de qual barca ele quis pregar, porque tem um significado. Porque não são apenas enfeites e adereços, não. Jesus quis deixar um significado para tudo. Porque isso é importante para a gente saber qual é a igreja verdadeira, qual é a fé verdadeira e como a gente tem que seguir para a gente chegar ao final da nossa vida e ter a visão gloriosa do nosso Deus. Que é isso que a gente acredita. Creio que todos que estão aqui acompanhando essa live têm essa fé na vida eterna. Então, Jesus deixa esses sinais. Como eu ia dizendo, ele escolheu a barca de Pedro para fazer as suas pregações no Mar da Galileia. Ele sempre dormia ali na casa de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro, inclusive. Então, isso são sinais que mostram o contato, o relacionamento íntimo que Jesus tinha com Pedro. E essa escolha desse homem, que é importante a gente dizer que São Pedro, Simão, Pedro, ele era um homem muito turrão, muito cabeça dura. Ele sempre questionava Jesus. É o apóstolo que sempre questionava. Jesus dizia uma coisa e ele questionava. Mas como assim? Que ele tinha uma cabeça muito mundana, muito fechada. Então a gente vê como é glorioso. Tipo, a gente vê uma pessoa na rua, na família, um amigo, tem a cabeça muito fechada, a gente não pode perder a fé. A pessoa pode ter mais cética, a cabeça fechada. Que se você falar de Jesus e levar a mensagem pura e simples, sem querer impor nada, tudo é possível para o nosso Senhor. Qualquer pessoa pode se converter. E Jesus nos demonstra isso. Que ele escolheu justamente esse homem, turrão, esse homem cabeça fechada, muito materialista, muito mundano, para ser o líder do seu colégio dos apóstolos e para ser o líder que vai levar a sua igreja para o mundo. Então, tudo tem um significado importante. Então, Pedro é cético, ele busca a glória, e a parte mais difícil é que Jesus, no final já do seu ministério terreno, quando ele já vai se caminhando para ir para Jerusalém, para ser derramado em sacrifício na cruz, no Gólgota, ele começa a avisar seus apóstolos, dar sinais, até ele falar claramente no final que ele vai ter que sofrer a morte de cruz, que é a morte mais humilhante que existia naquela época. Só para os ladrões, aquelas pessoas que atentavam contra o Estado romano, sofriam essa morte terrível, né? Que é uma morte dolorosíssima e demorada, uma morte terrível. E na hora que Jesus fala isso, para aqueles homens simples, que estavam esperando um Messias, um Salvador, eles ficam aterrorizados. E Pedro expressa isso. Pedro diz para Jesus que ele podia fugir disso, que ele não podia se entregar. E nesse momento Jesus usa de palavras muito fortes, fala: afasta-se de mim, Satanás. Ele chama Pedro de Satanás nesse momento. É forte e é bom a gente prestar atenção nisso. Porque a gente percebe a voz do mundo, a voz do anjo do mundo, do príncipe desse mundo, o anjo caído, Satanás, Lúcifer, que fala na cabeça, da nossa cabeça, com as visões mundanas, que a gente busca
as coisas mundanas. E ele estava ali, Pedro estava diante do próprio Deus e estava preocupado com essa questão. Se o próprio Jesus estava disposto a se entregar em sacrifício por algo muito maior. Ele não queria um reino terrestre, restaurar o reino de Israel, com terra, com palácio, nada. Ele estava uma coisa muito mais importante, uma coisa eterna, que é a salvação dos homens, a instituição do reino celeste. E isso só ia se dar com a sua morte, com o seu sacrifício, expiação dos pecados de todos os homens. Então Jesus fala isso para Pedro. E tá vendo? Isso demonstra como Pedro era uma pessoa, era um homem muito, muito arraigado nas coisas da terra, assim. Ele estava junto do próprio Jesus Cristo e tinha essa mentalidade muito terrena. Mas Jesus mesmo assim mantém a sua escolha. E Jesus, em Mateus 16, capítulo 16, quer ver, versículos 18 a 19, tem aquele maravilhoso trecho da Bíblia, né? Que ele pergunta, quem dizem os homens que sou? E Pedro faz uma confissão de fé maravilhosa, que ali todos os seus defeitos, sua mundanidade, caem por terra, porque ele fala, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Que isso basta, a gente acreditar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus vivo, que ele é o nosso Salvador, isso nos basta. Porque Jesus nos salva. Quando Pedro, aliás, faz essa profissão de fé, Jesus declara, aproveita o momento para declarar assim, algo importantíssimo, que eu acho que é o ponto crucial, o núcleo desse assunto do primado de Pedro, que Jesus falou para ele, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, pois foi Deus que está no céu que te revelou isso, e não a sabedoria da terra. Então ele declara, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Olha o poder disso. O próprio Jesus Cristo, o Deus encarnado, dá as chaves, o poder para Pedro fazer essa ligação da terra com o céu. E ele diz especificamente para Pedro, ele não fala isso para vocês, meus apóstolos, para vocês, meus discípulos. Ele fala para Pedro, tu és Pedro, pedra. Então, fica aí essa grande questão, que não tem como a gente ter outra interpretação disso. Que ele foi escolhido como a pedra da igreja e naquela fé, na fé de que Jesus Cristo é o Salvador, de que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, é nessa fé e nesse homem que ele vai confiar. E não importa a mundanidade, não importa a fraqueza, porque Jesus não está preocupado com nossas fraquezas. Jesus está preocupado com a nossa fé. Você pode ser muito fraco, você pode cair todos os dias, você pode cair em pecado, pode falar do irmão, mas com o tempo, se você tiver a sua fé, você vai se transformando, vai sendo uma pessoa cada vez melhor, se a sua fé é verdadeira. Jesus não se preocupa com isso, porque ele sabe que a fé vai salvar no final. Porque com a fé verdadeira você vai se transformando, vai se transformando num verdadeiro cristão. Então no primeiro momento ninguém... oxalá se todos fossem assim, mas não é. A maioria de nós é uma construção constante de fé, de alma cristã. Muitos conseguem isso só no final da vida. Mas Jesus indica isso na escolha do seu sucessor aqui. O sucessor, na verdade, no seu vigário, aquele que vai representá-lo aqui para espalhar a sua palavra e a sua mensagem de salvação. Então Jesus fala a minha igreja, ou seja, é importante a gente frisar isso também. Minha, no possessivo. A igreja de Jesus. Ele não fala minhas igrejas, ele fala minha igreja, ou seja, só tem uma. Jesus não tem mais de uma igreja. E, como a gente sabe, a igreja é o corpo de Jesus, é o corpo visível de Jesus aqui na Terra. A cabeça da igreja, todos nós sabemos, é o próprio Cristo, a cabeça invisível. Mas a igreja está na Terra, ela está no mundo, e ela precisa ter uma cabeça visível. E ele escolhe justamente Pedro. E os sucessores dele, que nos acompanham na história, nos caminhos da história. Hoje Pedro, o nosso Pedro, é Francisco. E ele continua confirmando, todos nós que confessamos que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus vivo, ele continua confirmando a nossa fé. Então, caso surja alguma dúvida de fé,
caso surja uma dúvida de qual é o caminho a seguir, onde está Pedro? Ou seja, onde está o Papa? Onde está Francisco? Então, se a gente tiver dúvida de qual é a fé verdadeira, a gente tem que ver onde está aquele que Jesus escolheu para passar a mensagem de forma coerente, correta. Ou seja, a mensagem autêntica e genuína da fé do mistério da salvação está no detentor do título de sucessor de São Pedro, ou seja, Papa Francisco. Então é muito importante ter essa noção. A gente não pode ter a noção de que o Papa Francisco é só um líder, um homem bom que está ali fazendo um papel de administrador de coisas terrenas, de nomear padres e bispos. Não. Ele sua principal função é confirmar os irmãos na caridade e na fé. E ele tem esse poder porque ele é sucessor legítimo de São Pedro. Porque desde São Pedro, 265 homens se sucederam nessa missão maravilhosa de confirmar os irmãos. Então, continuando em São Pedro, a gente chega num momento muito difícil, né? Que a gente fica horrorizado, né? O escolhido para ser o cabeça da igreja terrena, São Pedro, esse que tinha tanta proximidade com Cristo. Na hora que Jesus vai passar pelo seu momento mais doloroso, seu momento, o ápice da sua passagem aqui pela terra, esse homem nega Jesus. E ele nega por 3 vezes. E a gente fica pensando, mas qual o sentido disso, né? Mas isso, gente, só indica o amor que Jesus tem por nós. Porque quantas vezes nós não negamos Jesus? Quantas vezes numa roda de amigos, num evento social, falar de Jesus parece ser uma coisa inapropriada, antiquada? Quantas vezes a gente julga São Pedro, que estava ali prestes a haver uma execução de cruz, uma morte de cruz do seu líder, que ele achava que era o grande líder que te protegia até o fim da vida. Ele vê tudo ali desabando e a fé dele fica abalada. E ele nega por 3 vezes. Eu acho importante a gente parar e pensar, quantas vezes já neguei Jesus? Quantas vezes eu fiz pior que Pedro e eu leio isso aqui e ainda julgo São Pedro? Mas Jesus ele faz isso para nos consolar, porque ele sabe de todas as coisas. Desde o princípio, quando ele olhou nos olhos de Pedro, na verdade, quando Pedro foi concebido, né? Porque Jesus é o verdadeiro Deus. Ele existe desde sempre. Ele sabe de tudo. Então ele sempre soube que Pedro ia negá-lo. Ele sempre soube que Pedro era fraco. Como ele sabe da sua fraqueza, ele sabe da minha. Então quando a gente tropeçar nessa fraqueza, a gente não pode desistir. Ou quando a gente vê um irmão tropeçando, a gente não pode julgá-lo e botar uma pedra e... Isso, meu irmão caiu, ele foi fraco. Mas Jesus sempre estende a mão. Porque Jesus é o rosto da misericórdia de Deus. Ele é a mão misericordiosa que Deus estendeu pra gente. Então, quando a gente cair, a gente negar Jesus, a gente tem que sentir, sim. A gente tem que sentir como Pedro chorou. Chorou muito quando pela 3ª vez ele negou, quando o galo cantou. Que ele viu que a profecia de Jesus se cumpriu. Porque Jesus previu que ele ia traí-lo na Santa Ceia. Ele chorou. E que a gente também chora de coração. Que a gente possa sentir para não repetir. Porque Pedro sentiu essa dor no seu coração. De ver seu mestre sendo julgado de maneira injusta, terrivelmente injusta. Diria o julgamento mais injusto da história. Juízes vendidos. Fizeram aquele julgamento teatral. E condenaram o homem que era puro amor, pura caridade, o Deus vivo, condenaram à morte mais terrível que tinha naquela época, a pena mais humilhante e dolorosa. E quando Pedro viu isso, ele sofreu muito. E a partir daí, tudo se renovou nele. E isso foi um marco divisor na vida dele. Porque a partir de reconhecer o erro, reconhecer a traição, é que ele vai ser um homem tão incrível a partir daí, e vai espalhar a palavra e vai levar o Evangelho de Jesus aos confins do mundo conhecido na época. E depois
da paixão de Cristo, da morte. Jesus ressuscita, né, razão da nossa fé, a grande ressurreição de Jesus Cristo. E Pedro foi conferir, Jesus ressuscitou, ele foi à frente. O próprio ele fala, Pedro à frente. As mulheres, importante frisar isso, as mulheres nunca abandonaram Jesus. As mulheres estiveram ali aos pés da cruz até o final. E elas foram ao túmulo. E quando elas viram que o corpo não estava, elas chamaram Pedro, porque elas reconheciam a autoridade de Pedro. Quando Jesus não estava junto deles, elas reconheceram que sem Jesus visível, né, no meio deles, a autoridade pertencia a Pedro. Então elas foram até ele e ele foi à frente, mostrando sua autoridade. E ele viu Jesus ressuscitado e a alegria tomou conta. E aquelas 3 vezes que ele negou vão ser combustível para ele seguir agora, para levar a ressurreição, a boa nova, a notícia da ressurreição, de que Jesus é o Messias, ele é o ressuscitado. Então, aquela dor, aquele tropeço, vai ser combustível diante da ressurreição. Então, Jesus passa aqueles 40 dias com eles, pós-ressurreição, partilhando pão, convivendo, intimamente com aquelas pessoas simples ali. Jesus continua. E então, eles saem do cenáculo ali de Jerusalém, que estavam fechados por medo dos judeus, e voltam para onde tudo começou, no simples litoral do Mar da Galileia. Aquele lugar bucólico, calmo, simplicidade, sem ostentação, sem poder, sem os grandes palácios e templos de Jerusalém. Eles voltam para aquele lugar, terra nua, terra crua. E ali Jesus faz a sua final entrega do seu rebanho, da sua igreja verdadeira, a nossa entrega, porque nós somos igreja. Nós somos igreja da mesma maneira que aqueles 12 foram igreja no século I, nós somos igreja hoje, no século XXI. A gente tem que ter essa consciência. Não tem uma ruptura. As coisas mudam, a história evolui, as coisas surgem. A gente está fazendo uma live aqui, a história continua mudando, mas o cerne, a igreja, nós, o corpo de Cristo na Terra, estamos aqui. Somos os mesmos. A gente segue essa tradição de 2000 anos, essa fé verdadeira de 2000 anos. Então Jesus faz essa última confirmação. Ele pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu te amo, Senhor. Até que na terceira vez, Pedro fica chateado, pergunta, Senhor, tu sabes que eu te amo, por que me perguntas isso? E nas 3 vezes Jesus responde a Pedro, então confirma os teus irmãos, confirma o meu rebanho. E ele fala isso especificamente para Pedro. Como ele disse para Pedro, 2 pedras, só para ele, diretamente a ele, ele diz diretamente a ele, confirma os teus irmãos. Então, e por que 3 vezes? Porque na tradição hebraica clássica, sempre que um homem ia seguir uma missão, ia ser um sacerdote, quando um homem e uma mulher iam se casar, a pergunta era feita 3 vezes, que era sinal de missão. Você aceita essa missão? Então Jesus entrega essa missão, para que Pedro leve a igreja nos seus ombros, para que Pedro seja servo dos servos, porque Pedro não vai ser um hierarca, ele não vai ser um líder que vai ser servido, ele vai para servir. Tanto é que até hoje um dos títulos do Papa, quando você tiver a oportunidade, a curiosidade de ver um documento do Papa, inclusive é fácil da gente achar, graças a Deus, a gente pode só digitar vatican.va, que você entra no site do Vaticano e tem todos os documentos do Papa. Então, mas você vai ver ali todos os documentos do Papa, servo dos servos de Deus. Porque ele não é maior que ninguém. O Papa não é maior que ninguém, ele não é maior que você, ele não tem uma fé melhor que a sua, ele não tem uma fé melhor que a minha. O Papa, ele só é um homem que está para servir a todos. Então esse é o grande intuito do papado, serviço. Lógico que ao longo da história, muitos homens se corromperam com o papado, mas nunca fizeram nada de errado na questão de doutrina, nunca ensinaram nada de fé errada. Esses homens vão ser julgados por Deus, porque eles são homens comuns. Não é porque a pessoa se torna papa que ele se torna um santo que a gente tem que venerar. A gente não tem que venerar essa pessoa. A gente tem que venerar a instituição do papado, essa instituição que o próprio Jesus instituiu.
A gente não tem que... Não importa se você gosta, se você vai com a cara do Jorge Mário Bergoglio ou não. Se você gosta que ele é argentino ou não. Isso não importa. Você tem que respeitá-lo como sumo pontífice. Ele carrega a dignidade do papado. Ele carrega essa dignidade que foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Então, se você é cristão, você tem que respeitar essa dignidade dele. Agora, a questão de pessoalidade é o íntimo de cada um. Mas a gente não tem que jogar isso na mesa. Se você vai com a cara do Papa ou não. Do homem que carrega o título, entendeu? Então, seguindo, Jesus vai para o céu, sobe aos céus, né? Depois vem Pentecostes, o Espírito derramado nos apóstolos, e eles saem em missão. Porque Jesus fala, ide fazer discípulos meus de todas as nações. E Pedro vai seguindo, vai viajando ali só com a sua túnica, como Jesus pede. Leve a túnica e um par de sandálias. Ele vai seguindo naquela extrema pobreza, mas ele não precisava de nada material, porque a maior riqueza já estava dentro dele, que era a fé e a certeza da salvação do reino celeste junto do Divino Mestre. Então, encurtando a história, porque senão a live vai ficar muito grande, né? Acho que todo mundo está cansado, plano de segunda-feira. Pedro chega a Roma. E por que Roma, né? Porque Roma era a capital do Império, o império mais poderoso que existiu na face da Terra, o Império Romano. E o Império Romano construiu estradas por toda a extensão do seu território. Então tem aquela velha máxima, né? Todos os caminhos levam a Roma. E naquele tempo, sim, todos os caminhos levavam a Roma. Literalmente, porque todas as estradas terminavam em Roma. Porque o Império queria ter controle e facilidade de chegar em todas as suas províncias. Então Pedro foi indo até que chegou em Roma, capital do Império, capital política, capital cultural, esse império politeísta. E ele chega naquela cidade devassa, né? Aquela cidade que cultuava tantos deuses, aquela cidade que idolatrava um imperador, um homem, aquela cidade das orgias, aquela cidade da injustiça. Ele chega naquela cidade, que era o centro daquele império, e nesse afã de fazer todos servos, discípulos de Jesus, ele vê ali o grande desafio final, que levar a palavra para aquela grande cidade. Porque ele sabe que se ele transformar Roma, o mundo se transforma. Porque Roma era o coração pulsante do mundo naquela época. Porque a partir de Roma, todo o conhecimento saía. A partir de Roma, toda a cultura se projetava no mundo. A gente vê os Estados Unidos hoje, mas Roma era uma estrela muito mais brilhante em poder de persuasão, de influência no mundo do que é os Estados Unidos hoje, pra gente ter uma noção. Então Pedro está naquela cidade e ele sendo a figura terrena da igreja, né? Ele é o símbolo da igreja naquele momento, porque o Jesus, o Deus vivo, ressuscitado, ele já não está mais entre nós. Já não está mais entre as pessoas. Então, a única fonte para as pessoas acreditarem era a palavra de Pedro, a força da sua palavra. E também dos outros apóstolos, claro, mas hoje a gente está falando especificamente de Pedro. E ele continuou seu ministério ali forte, bem firme, convertendo milhares de romanos. E aquela cidade começa a se converter. Até que, no ano de 64, acontece um grande incêndio em Roma, que devastou 2/3 praticamente da cidade de Roma. E foi uma grande tragédia, né? Obviamente, imagina 2/3 de uma cidade. E Roma foi a primeira megalópole do mundo. A primeira cidade a atingir 1 milhão de habitantes. Imagina 2/3 dessa cidade em chamas, destruída. E o imperador da época era Nero. Que a gente todos devem saber, né? Que Nero era um imperador muito sanguinário, um imperador muito egocentrista. Imperador, digamos, nos termos de hoje, nada cristão. Então ele vê aquela religião estranha que não cultua o imperador, aquela religião de gente pobre, gente lá dos confins do império, uma das piores províncias da Palestina, que era ralé para ele. E ele pensa, que religião maluca é essa aí? Que não me cultua, que não cultua os deuses de Roma, que fala que tem só um Deus,
eu vou jogar a culpa nesse povo aí. E ele joga a culpa do grande incêndio de Roma nos cristãos. Então começa a grande perseguição, os cristãos começam a ser queimados vivos, começam a ser jogados às feras, começam a ser crucificados. Um espetáculo de horrores em Roma. E na cabeça da sociedade daquela época era maravilhoso ver essa tragédia. Era como uma novela de hoje em dia. Para eles eles saíam para ver cristão ser queimado em poste, para ser tocha viva, para ser devorado por leão, por tigre. E Pedro, naquele momento, ele pensa: eu tenho uma missão muito grande, né? Se eu continuar aqui, eu vou ser morto. Então, um certo dia, ele vê que a situação está ficando cada vez mais grave, mais amedrontadora. Ele decide fugir de madrugada, fugir de Roma. Ele pensa em... Isso a gente não tem certeza comprovada, mas a tradição diz que ele pensa voltar para Corinto, que antes de ir para Roma ele esteve em Corinto, uma cidade grega, né? Junto com Paulo esteve lá, eles se encontraram em Corinto, inclusive. Importante avisar também que Paulo estava em Roma nesse mesmo momento, mas eles não estavam juntos. Eles estavam seguindo sua missão, mas eles não estavam juntos. Então Pedro decide voltar para a região da Grécia, para as ilhas ali, para fugir de Nero. Só que a tradição diz, e a tradição da igreja é muito forte nesse quesito, não está na Bíblia isso, mas a tradição diz e a igreja passa, então não é questão que a gente tem que acreditar, porque não é dogma de fé isso. Mas é uma tradição muito bonita que eu particularmente acredito muito, que Pedro na madrugada, saindo de Roma, com capuz, ele pega a via Ápia, que era a principal rua de Roma, a rainha de todas as estradas, que era a principal rua, a avenida de Roma, que saía e ia até o sul da Itália, que levava para as grandes cidades do sul da Itália e levava para a Grécia, ali para o litoral do Mediterrâneo, que conectava ali, era o coração, né, do Mediterrâneo, o sul da Itália. Então era a estrada mais importante daquela época. Inclusive, fragmentos dela existem até hoje, em Roma, e na região da Itália. Mas enfim, voltando à história de Pedro, ele tá fugindo ali da cidade, da grande capital, né? Que estava destruindo, matando, torturando tantos cristãos. E ele, como líder, que ele era bispo, todos reconheciam ele como bispo daquela cidade. Ele celebrava a Eucaristia, ele batizava. Então, mas ele prefere fugir para que o mal seja menor, né? Para que ele possa continuar ensinando em outras cidades e possa dar um suporte. Mas ele vê um homem indo na direção contrária, um homem de capuz. E na hora que ele vê as mãos desse homem, ele vê que estão chagadas. Então ele descobre que esse homem é o próprio Jesus, que aparece para ele. Então tem aquela famosa passagem, né, que Pedro pergunta: Dominus, quo vadis? Que essa passagem ficou famosa em latim, mas em português é: Senhor, onde vais? Tipo, porque eu tô saindo daqui porque você está indo para essa cidade que eles estão perseguindo os seus seguidores. E Jesus só responde: estou indo a Roma para ser crucificado novamente. Naquele momento cai a realidade para Pedro. Ele vê que é o momento dele ser derramado em sacrifício, como Jesus foi, como tantos irmãos estavam sendo derramados em sacrifício. Ele viu que chegou o seu momento. Ele já era um homem idoso nessa época, bem mais de 60 anos, que para a época já tinha vivido bastante, né, para os padrões da época. Então Jesus só diz para ele isso e desaparece. Mas não precisava dizer mais nada, né? Ele percebe que ele precisa voltar a Roma para ficar junto do seu povo, porque ele era o bispo daquela cidade. Aquele povo confiava nele. E se era para morrer, que ele morresse ali, confirmando a sua fé em Jesus Cristo e de mãos dadas, né? Com o seu povo, com os cristãos de Roma, que estavam sofrendo tanto. Então ele volta, logo ele é preso pela guarda pretoriana, os guardas do imperador. Inclusive ele ficou preso na prisão Mamertina. É uma prisão que ficava ali na região dos fóruns romanos, perto da colina do Capitólio. Inclusive a tradição diz que tem 2 santos que eram soldados
Na verdade, eram guardas da prisão, e ao ouvirem Pedro falar na prisão, eles se converteram, se tornaram cristãos. Inclusive, essa prisão existe até hoje, essa masmorra. Quem tiver a oportunidade de ir em Roma, é uma coisa maravilhosa de se ver. Aconteceu um milagre na prisão. Ali, naquela prisão fechada, brotou uma fonte de uma pedra. Porque esses soldados se converteram com a pregação de Pedro na prisão. Eles queriam ser batizados, não tinha água corrente ali para batizar, como era a tradição. Então, Pedro reza e a água brota, né? E essa fonte existe até hoje, nessa prisão em Roma. Então, ele converte esses 2 homens e os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo a forma que Jesus prescreveu. Coisa maravilhosa, né? E muitos pesquisadores já viram que não tem explicação de onde vem a água ali daquela fonte, é algo miraculoso mesmo. Mas enfim, isso não é tão importante quanto a mensagem final, né? Então ele fica esperando ali até ser levado pro dia do seu sacrifício. E ele é levado para ser sacrificado, para ser assassinado, né? No circo de Nero. E na hora que ele chega, ele vai ser crucificado. Assim como Jesus foi crucificado. E na hora que ele é pregado na cruz, na hora que os soldados vão levantar a cruz, ele pede para que eles coloquem a cruz de cabeça para baixo. Porque ele diz que não é digno de morrer como o seu mestre, né? Então eles colocam a cruz dele de cabeça para baixo. Então ele já teve uma morte horrível de crucifixão e ainda de cabeça para baixo. Um homem idoso, né? Quase os 70 anos de idade. Uma morte terrível. Mas que não é nada perto da glória que ele ia encontrar poucos minutos depois. Então, até por isso o símbolo de São Pedro é uma cruz, ao contrário. Quem for, você vê na Basílica de São Pedro, nas escadas que descem para o túmulo dele, tem uma cruz com esse para baixo, que indica que ali é o túmulo do apóstolo. Importante falar que nesse circo de Nero, quando Deus, né, foi encaminhando tudo, a conversão foi ficando cada vez mais forte, quando o império se torna cristão, aquele circo de Nero é destruído e ali é construída a Basílica de São Pedro e a Praça de São Pedro, que existem até hoje. O imperador cristão, o primeiro imperador cristão, né, Constantino, manda construir essa grande basílica, que essa primeira basílica foi derrubada para ter essa basílica atual que nós temos hoje, que é aquela maravilhosa basílica do século XVI. Mas enfim, é incrível a gente ver como os caminhos da história recebem um toque de Deus, né? Perdão, gente. Que naquele circo onde tanto sangue foi derramado de cristão, onde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, hoje existe o centro do catolicismo, o centro da maior igreja cristã, a igreja cristã, né? A verdadeira igreja, que é aquela que segue a tradição dos apóstolos. E no meio da Praça de São Pedro, acho que todo mundo já reparou, tem um obelisco. E aquele obelisco estava no circo de Nero. E o Papa da época, o Papa Sisto, fez questão de colocar aquele obelisco ali, porque sobre a sombra daquele obelisco, Pedro foi crucificado. Aquele obelisco presenciou, digamos assim, é prova da época em que Pedro foi crucificado. Então é um grande simbolismo. E hoje, em cima daquele obelisco, tem uma cruz. Ele está encimado com uma cruz, mostrando que Jesus venceu o paganismo, venceu as torturas que os imperadores romanos infligiram aos cristãos. E é um símbolo de vitória, né? Inclusive o obelisco foi exorcizado, ele tem uma linda oração, o Papa mandou escrever em volta dele uma linda oração de exorcismo. E é um símbolo desse martírio, desse grande homem, que teve tanta fraqueza, teve tanta dúvida, foi atingido por tantos desejos mundanos, mas que no final a fé foi maior. No final ele derramou seu sangue em sacrifício, porque ele acreditou, ele viu ressuscitado. Então essa é a história de São Pedro. E importante a gente falar do primado de Pedro, que depois que ele foi crucificado de cabeça para baixo,
veio outro papa, veio São Lino, depois veio Cleto, Anacleto, Clemente. E foram vindo. Depois veio João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Ou seja, uma linha ininterrupta de pastores que nos demonstra a fidelidade desses homens e a verdade dessa igreja, que ela segue esse caminho que a gente traça até aqueles homens ali na Galileia, aqueles pobres homens, pescadores, ignorantes, tão simples, tão marginalizados, que pela fé ergueram essa maravilha, né, da fé, conseguiram fazer frutificar essa igreja de Jesus, que Jesus instituiu. Então temos muitos documentos, eu acho que eu não preciso falar disso aqui agora, eu posso até passar para o pessoal, a gente pode postar aqui para a gente ver. Muitos documentos de bispos de Constantinopla, inclusive aqui ó, tem o bispo São João Crisóstomo de Constantinopla. Ele dizia já no século III que, para a questão de fé, eles tinham que consultar o bispo de Roma, confirmando a primazia daquele que é o sucessor de Pedro, que era o príncipe dos apóstolos. Tem o São Cipriano de Cartago, do século II já, que fala que na cátedra de Pedro está a autoridade. A cátedra de Pedro é o trono, né? É o trono onde o Papa se senta em Roma. Aquela tradição petrina. Então, é importante a gente ter essa fé, que Deus sempre está na história. Muitos homens passaram pelo papado, muitos homens erraram, mas a igreja continuou viva. É um símbolo de que a igreja é forte, que a igreja é auxiliada pelo Espírito Santo, que Jesus está conosco. Ele disse para Pedro e os apóstolos: estarei convosco até o final dos dias. E ele está conosco também. Isso serve para todos nós. E a igreja segue firme, segue combatente. E a gente tem que estudar sempre a história da nossa igreja, ter muita fé, muito amor pela nossa igreja, pela história dela, que é uma história maravilhosa, pela história dos papas, pela história do papado. É a única instituição na face da Terra que tem 2000 anos de história. Uma instituição que tem 2000 anos, imagina isso. É símbolo de Deus mesmo, né? A história da humanidade é contada através da história desses 2000 anos passaram pelas mãos dos papas, pelos documentos dos papas. Tudo de importante que aconteceu nesses 2 últimos anos, os papas tiveram opinião, tiveram uma palavra para os fiéis. E até hoje vamos ter essa fé. A gente tem a voz de Pedro ecoando aqui no nosso mundo. Hoje a voz de Pedro ecoou através de Francisco. Então vamos escutar o que o nosso Papa diz. Vamos ler os documentos da igreja. Não só o que Francisco diz, mas todos os papas que deixaram tantos documentos em todas as áreas da vida humana. Tudo que a gente for pensar, de questão econômica, de questão sexual, de questão de caridade, de tudo, os papas escreveram, tem uma mensagem. Então a gente tem que ter essa fé na nossa igreja, no nosso Senhor Jesus Cristo, que ele deixou esse símbolo vivo para nós, né, o papado, que marca a unidade da nossa igreja. E por fim, eu queria pedir que a gente reze você que está em casa também. Hoje é dia do Papa, né? A igreja, dia de São Pedro, dia do Papa. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria na intenção do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que ele continue bem firme na fé, muito saudável na guia da barca de São Pedro, né? Da igreja de Roma, que é a igreja que preside na caridade de todas as outras. E com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro, príncipe dos apóstolos, rogai por nós. São Paulo,
rogai por nós. Então, gente, é isso. Acho que por cima assim, era o que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha dado um pouquinho de curiosidade para que vocês pesquisem ainda mais a história do papado, dos papas, porque tem documentado, a igreja tem isso documentado, todos os papas que governaram a nossa igreja e nos guiaram nesses 2000 anos de história. E vamos rezar sempre para o nosso divino pastor, vamos rezar pela unidade da igreja e vamos ter fé, porque a gente pode tropeçar, até como o próprio São Pedro tropeçou, mas tendo a fé no Cristo ressuscitado, a gente vai chegar à verdade, vai chegar à salvação. Fiquem bem, fiquem tranquilos, boa semana, que São Pedro nos proteja. Um abraço.